Então, boa noite, muito obrigado pelo convite de estar com vocês. Já está aqui a foto da família. Então, achei apropriado, já que vamos falar da família, da igreja em tua casa, queria apresentar a vocês a igreja que está na minha casa, né? Então, aqui do lado, meu lado direito, está o Zé Paiva Machado, o Zé Machado I, que é pastor batista já há muitos anos. Papai, durante muito tempo, conjugou a vida profissional como advogado e como pastor, depois aposentou, ficou só como pastor e agora aposentou dos dois lados mesmo, né? Esse daqui da ponta é o Tiago, é o meu filho mais velho, tem 25 anos, ele estuda aqui um mestrado na área de medicina veterinária, daí o gosto do bicho em casa, né? Depois, ao lado dele, atrás, ao meu lado está a Solange, que é minha esposa, com quem nós somos casados já há 26 anos. A Sarinha, que não vai estudar sobre animais, vai estudar psicopedagogia para entender o nosso gosto sobre animais. O Lucas, nesse momento, ele estuda medicina veterinária na Universidade de Guelph, lá no Canadá, mas também com bichos. E a minha irmã, que também gosta muito de animais, a Estela, né? Então, essa é a parte da igreja que está na minha casa. O nosso gosto por animais é porque é uma paixão antiga. Eu não coloquei a foto dos meus cachorrinhos aqui. A última aquisição em casa é a Maple, uma Golden, que tem 4 meses, e ela comeu todos os canteiros do meu jardim, todos. Um dia eu levantei e fui olhar os meus pacovais e não vi pacová em lugar nenhum. Ela tinha destruído todos os pacovais, tudo. E agora não só destruiu todo o jardim, como já encontrou toda a tubulação de gás, de luz, de água da casa. Então nós estamos numa fase sem flores e com uma peraltinha em casa, fazendo maluquice, tentando ver se os nossos outros cachorrinhos mais velhos, o Costelinha, consegue colocar alguma ordem na casa, mas o negócio está um pouco difícil. Mas lá em casa é assim, cada filho que sai é um cachorro que entra, então a carência é muito grande, aí eles são mais obedientes, eu acho, então. Enfim, gente, essa é então a igreja que está na minha casa, são os Simões Machado. Nós viemos de famílias diferentes, eu só tenho uma irmã, a Estela, então a Solange tem 8 irmãos, juntos nós temos 27 sobrinhos, e há uma semana nasceu o nosso 3º sobrinho neto. Nesse momento, Solange e a minha filha estão no Rio babando o nosso 3º sobrinho neto, que tem o nome de Lucas, em homenagem a outro Lucas. Então, eu venho de uma família de tradição batista, uma parte batista, né? Solange vem de uma família de tradição presbiteriana, e nós estamos numa igreja metodista. Então, a síntese. Muito bem, muito obrigado. Então, acho que pode retirar já a foto da família. Eu queria ler 2 textos que vão nos ajudar na reflexão dessa noite, mas eu queria começar de uma forma um pouco mais dramática essa fala hoje à noite, essa exposição, lembrando as últimas frases da minha mãe antes de falecer. Minha mãe, não vou contar toda a história, mas 2 dias antes de falecer, ela me ligou lá do Rio de Janeiro e disse: filho, venha ao Rio, porque Deus me disse que eu vou morrer em 2 dias. É um pouco estranho para uma esposa de pastor batista, bem tradicional, batistaca, a gente chama de batistaca, falar coisas desse tipo. Então eu achei tão estranho que eu falei: tá bom, deixa eu falar com meu pai. Eu falei: pai, mamãe está me dizendo essas coisas, ela está delirando, como é que ela está? Não, é sério, eu acho bom você vir logo para cá. Ela tem clara percepção que Deus avisou que ela ia falecer em 2 dias. E eu fui para lá, e realmente no dia de domingo, ela disse que ia morrer no domingo, no dia do Senhor. Ela organizou todas as coisas. Quando eu cheguei lá, ela me deu a lista das músicas que queria que o coro cantasse no sepultamento, queria que fosse enterrada com a roupa da Sociedade Feminina Missionária, disse que meu pai tinha que casar de novo, disse o nome da futura esposa do meu pai. Eu não contei para ele, não sei quem contou, mas 2 anos mais tarde eu casei meu pai com a Dita Cuja. Então, e eu falei para o papai assim: papai, eu vou começar a cerimônia dizendo assim: você é muito obediente à minha mãe até o dia de hoje.
Ele disse, não acabe com o meu casamento no primeiro dia, né? Mas ela deu sugestão de onde meu pai devia passar as férias, porque o último tempo de saúde dela foi bem difícil. Ela me fez trocar o carro do meu pai, trocar o carro da minha irmã. Ela falou, ó, abre essa gaveta. Eu abri a gaveta, o que é isso, mamãe? São as minhas dívidas. Era uma gaveta cheia de dívida. Minha mãe comprava pão a crediário, ela fazia festa na cidade. Os comerciantes gostavam muito dela, dá para imaginar por quê. Eu falei, mamãe, que é isso? São minhas dívidas. Não se... Abre a outra gaveta. Eu falei, o que é isso? Minha conta bancária. Você vai lá pagar todo mundo, fica tudo certo. Eu falei, tá bom, mamãe. E aí ela, no domingo pela manhã, o médico veio visitá-la, disse, olha, seria bom que você fosse ao hospital. Ela disse, não, eu vou morrer na minha casa, é aqui que eu vou encontrar com o meu Senhor, então eu não vou para o hospital, eu não vou sentir dor, vai ser aqui. Então, meio-dia ela pediu que fosse tomar banho, eu falei, eu quero encontrar com o meu Senhor limpa. Então, tomou banho, se preparou, foi para o seu leito, e aí, mais ou menos, deu umas 7h30 da noite, ela chamou toda a família e teve conversas com cada um, separadamente. E aí, 9h45 da noite, ela pediu que nós lêssemos salmos, cantássemos alguns hinos, olhou para mim, pediu que eu colocasse as suas mãos sobre o peito assim, eu coloquei, ela olhou, se despediu e foi. Assim foi. Mas, nesse contexto, na conversa que ela teve com cada um, a conversa que ela teve comigo, só eu e ela, entre outras coisas que ela disse, meu filho, cuide dos seus filhos. Cuide da relação com seus filhos. Invista na relação com seus filhos. Foi a última frase que ela me disse. Invista na relação com seus filhos. E eu vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem o porquê que mamãe, no final da sua vida, escolheu essa última frase para ressaltar para mim as minhas obrigações que eu tenho com a igreja que está na minha casa. Vamos ler então um texto. O primeiro texto é um texto que vocês conhecem bem, Josué 24:15. Naquela situação onde Josué está próximo da morte, e ele chama então o povo e convida esse povo a fazer uma renovação do pacto com Deus, da sua aliança com Deus. E ele diz para o povo, olha, vocês podem fazer algumas escolhas. Vocês podem escolher adorar os deuses da terra de Abraão, quando ele foi chamado por Deus. Vocês podem escolher adorarem os deuses do Egito, de onde vocês vieram. Vocês podem também escolher adorar os deuses da terra onde nós habitamos, os deuses dos amorreus. Eu e minha casa decidimos servir ao Senhor. Então, num contexto de possíveis múltiplas lealdades, Josué traz para o povo essa advertência e esse convite de uma renovação do seu pacto, da sua aliança com Deus, porque diz que essa aliança tem consequências positivas e não positivas também, negativas. Então, Josué 24:15, né? Escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, era uma oração muito constante no meu lar, muito frequente no meu lar. O outro texto que eu quero ler com vocês é um texto bem do início da igreja, quando uma igreja cheia do Espírito Santo começa então a se organizar como igreja, e aí nessa transição de deixar de adorar no pátio do templo a passar a adorar nas casas. Essa é a descrição que Lucas faz em Atos 2, 42, 47, que é bem essa transição desse período, onde a igreja ainda se reunia no pátio do templo, mas a situação de adversidade foi aumentando, e aí eles não somente reuniam aí, mas passaram a reunir-se nas suas casas. E as igrejas então reuniam nas suas casas. Diz assim, Atos 2, 42 a 47. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir o pão e às orações.
Todos estavam cheios do temor, muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mais tarde a gente volta nesse texto, mas deixa eu voltar à conclusão, porque se alguém dormir já pegou a conclusão, né? E a tese é essa, não é? Cuidem, invistam nas relações. Cuidem das relações. São essas relações que vão nutrir, ou a ausência delas, que vão comprometer essa dinâmica da família, da igreja que está na nossa casa. Eu acho que 97% do meu tempo em gabinete pastoral, aconselhando pessoas, tem a ver com problemas relacionados à vida familiar. Antes de chegar aqui, eu passei meia hora no telefone, atendendo uma família cujo pai resolveu bater no filho de 25 anos de idade. E a agressão familiar, e a mãe surpresa com aquela agressão. Uma família de cristãos. 97% do meu tempo de gabinete pastoral é com essas preocupações relacionadas à família. Então, esse tema da família é muito importante. Essa igreja que está na nossa casa é muito importante. Família talvez seja uma das instituições que mais tem sofrido mudanças, alterações e crises nos últimos tempos, né? Você tem quilos e quilômetros de estudos produzidos sobre a família, desde o pensamento marxista de Althusser, né, desde Hegel e outros tantos, Engels trabalhando a questão da família, a família burguesa, família como aparelho ideológico do Estado, a psicologia, enfim, você tem da sociologia, da história, um leque enorme de quilos de estudos feitos com relação à família. Então, quando eu vou a esse tema aqui, eu quero chegar com uma aproximação humilde, dizendo o seguinte: nós não temos famílias perfeitas, né? Eu não vim de uma família perfeita, e eu não tenho uma família perfeita, não tive pais perfeitos, não sou um pai perfeito, estou quase lá, mas não sou um pai perfeito. Mas nós nos alegramos por aquilo que, pela graça de Deus, Ele nos permite experimentar como família. Talvez, o livro da Bíblia que mais fale sobre família é Gênesis. É uma coletânea de famílias disfuncionais, né? E a Bíblia não tapa o sol com a peneira. Ela revela as situações das famílias que estão ali. Então, nós não tivemos famílias perfeitas, não seremos famílias perfeitas, mas pela graça de Deus, nós podemos desfrutar daquilo que Deus, pela sua bondade, nos permite viver como família, apesar de nós. Então, esse convite da graça nos enche de esperança de que aquele que começou a boa obra em nós vai concluir. Mesmo por meio das situações difíceis, Deus vai concluir a sua obra e fazer com que tudo isso, o difícil que ocorre, coopere para o nosso bem. Então, o convite da graça é exatamente isso, que o caminho que nós chegamos até aqui é resultado de algumas escolhas, mas nós não estamos destinados a permanecer presos às consequências daquilo que nós fizemos no passado, das escolhas que nós fizemos no passado. Nós podemos fazer outras escolhas, e essas outras escolhas podem nos levar a fins diferentes, a caminhos diferentes. Então, a graça de Deus nos capacita, nos habilita a fazer diferentes escolhas que permitem fins diferentes. Então, eu quero começar um pouco com essa nota biográfica, como eu já iniciei falando um pouco da minha família. Como é que a igreja chegou à minha família, tá bom? Então, eu disse para vocês, eu sou casado há 26 anos com a Solange, nós nos conhecemos no contexto da obra estudantil, nós viemos de famílias bem distintas, de origens bem distintas, perfis bem distintos, nós temos os nossos 3 filhos. A Solange não tem nem ideia de quando foi que a sua família se tornou cristã, porque a tataravó já era, acho que foi colega de Adão, alguma coisa assim, mas enfim.
Vantagem de falar quando a esposa não está presente. Se ela estiver na internet, eu estou lascado. Muito bem, mas vamos lá. Então, eu venho de uma família que é uma mescla, né? A minha família é uma parte europeia e uma parte africana. Eu conheci ainda os africanos na família, eu sou a 4ª geração no Brasil. E a minha família veio de um catolicismo nominal, um catolicismo ibérico, que é bem esculhambado, né? Aquele catolicismo ibérico bem esculhambado, bem místico, com uma linha africana animista muito forte, e que no Brasil se tornaram umbandistas. E essa foi a vida da minha mãe até os 19 anos, quando ela se casou, e ela, depois de ver as consequências dos vínculos que a família tinha feito, ela um dia descobriu, diante do corpo morto da sua irmã, que Deus não está nisso. E ela saiu pelas ruas da cidade, que nós morávamos lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e ela ouviu uma música diferente. E ela foi procurando aquela música, e ela descobriu que a música era o coro da primeira igreja batista de Nova Iguaçu. E ela entrou na igreja, por causa da música. Quando percebeu, já estava lá na frente, entregando a sua vida a Jesus. Ela havia levado meu pai ao espiritismo, e ela então assumiu como tarefa levar o evangelho ao nosso lar, porque ela queria poder orar dessa forma: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ela começou então um processo de evangelização do meu pai. E segundo a minha mãe, dizia que meu pai me usava como desculpa, porque eu era bem pequenininho e era muito gordo. Com 8 meses já tinha 12 quilos. Então minha mãe disse que meu pai disse que eu ficava muito incomodado com o culto, me levava para fora na hora do apelo, essas coisas assim. Mas um dia papai, frequentando uma igreja batista, no trem, enquanto ele voltava para casa, segundo ele ouve uma voz dizendo: eu te escolhi. Ele ficou meio perturbado, ele percebeu que não estava dormindo. Ele então vai até a igreja batista, que era do lado da minha casa, no caminho, e pergunta ao pastor Silas Batista: pastor Silas, eu ouvi isso, o que eu faço com isso que eu ouvi? E o pastor lhe deu uma Bíblia e disse: leia e pregue isso. Então papai foi para casa e começou a ler a Bíblia. E ele tinha um pouco de dificuldade para ler, porque não tinha estudado muito. Então, por causa da leitura da Bíblia, ele resolveu estudar. E minha mãe disse: bom, se você vai estudar, eu também vou estudar. E aí começaram a estudar os dois. Estudaram. Uma faculdade, 2 faculdades, 3 faculdades, estudando. E, porque estudavam tanto, conseguiram posições profissionais melhores. E um dia, papai já pastor nessa época, nós voltamos uma reunião de família. As nossas famílias de origem, por causa da conversão, afastaram-se um pouco da gente. Mas eu estava um pouquinho maior e as famílias, por alguma razão, fizeram um encontro. E aí os irmãos do meu pai, fizeram a seguinte pergunta para ele em público: Ziel, por que você, tendo nascido do mesmo pai e da mesma mãe, tem uma vida completamente diferente do que a nossa? Você não é melhor do que a gente? O que aconteceu na sua vida para que você tivesse essa vida que você tem, a família que você tem, enquanto nós estamos nessa situação assim? Aí um mesmo disse assim: será que foi Jesus que fez isso? Meu pai disse: não tem nenhuma dúvida, foi Jesus que fez isso. E se vocês tiverem um tempinho, eu vou contar para vocês o que é que Jesus fez aqui. Para resumir a história, papai batizou toda a sua família depois, inclusive o seu pai. Não aconteceu a mesma coisa com a família da minha mãe. Mas a igreja que chegou na nossa casa. Então, mas nem tudo são flores, não tudo são flores. Eu cresci como filho de pastor. E por ser filho de pastor, algumas pressões da igreja que estava na minha casa comprometeram um pouco o nosso caminhar. Deixa eu narrar para vocês aqui de uma maneira generosa, porque eu reconheço a graça de Deus na nossa família, mas deixa eu contar das coisas difíceis, porque a gente aprende mais das coisas difíceis do que das coisas fáceis, não é verdade? Então, após a conversão dos meus pais, eles se afastaram um pouco da família, foram afastados um pouco da família, e meu pai e minha mãe resolveram fazer um modelo pendular. A família do meu pai e minha mãe seria o oposto, o extremo oposto de tudo aquilo que eles tinham vivido como família. Então houve uma renúncia
das coisas boas e das coisas ruins. Simplesmente papai e mamãe foi para o pêndulo, para o lado extremo, para o outro lado. Muito preocupados estavam com a forma de ser uma família perfeita. Então, meus pais, durante muitos anos, ficaram muito preocupados com a forma correta e não tanto com as relações ou com a essência. Mas, então, na nossa casa, nós tínhamos oração pela manhã, culto doméstico todos os dias, oração nas refeições, presença obrigatória nas atividades da igreja. A TV em casa era proibido ligar no domingo e quando havia alguma atividade na igreja, a TV tinha que estar desligada, não importasse o dia. Reunião da comissão de obreiros, TV desligada, porque tem alguma atividade na igreja. Mais cedo, um pouquinho mais tarde, eu me envolvi com a área de esportes. Então, no Rio, a gente tinha o chamado Jornal do Esporte. E um dia, eu, menino, com 10, 11 anos, não me lembro bem, chego na igreja, num sábado, para a reunião de embaixadores do rei. Prometo, se passar uma vida digna, guardar minha vida mentira, tudo isso, está aqui. Enfim, eu cheguei com o Jornal de Esportes debaixo do braço. E aí o diácono me viu com aquele jornal e disse: o que faz o filho do pastor com um jornal mundano debaixo do braço na igreja? Eu falei, mas é um jornal de esporte, e hoje é sábado. Deixa eu ver esse jornal. Ele pegou o jornal e rasgou na minha frente. E pode dizer para o seu pai, aqui na igreja não é lugar de coisa mundana. Eu falei, posso rasgar você? Não, pensei, né? Só pensei. Eu não falei nada para o meu pai, não. Falei, vou perturbar meu pai com isso. Fiquei quieto. Tempos depois, já adulto, estava chovendo muito um dia, eu fui na igreja do meu pai buscar meu pai, papai falou assim, ô irmão fulano de tal, você não quer pegar uma carona? Aí eu, tá, entra aí. Entrou no carro, eu falei, irmão fulano de tal. Escondi os jornais, obviamente, né? E aí ele entrou, aí ele começou lá atrás do carro a falar assim, peixe morre pela boca, não tem jeito, né? Ele, pois é, né? O que este não faz na nossa ignorância? Eu estou quieto, só dirigindo. Ele, a gente é muito ignorante. Aí meu pai, pois é, irmão, do que o irmão está falando? Não, é que tempos atrás eu fiz um absurdo. Aí ele, qual absurdo? Aí ele, o Zéuzinho não contou para o senhor não? Aí meu pai, para o carro. O que é que você devia me contar? E eu contei para ele. Meu pai quase foi para o banco de trás. Aquele irmão, aquele dia, peixe morre pela boca. Mas, enfim, no nosso lar, a forma era muito importante. A aparência era algo muito importante. Nós não somente devíamos fazer as coisas certas, como todas as pessoas na igreja deviam saber que a família do pastor era perfeita. Então, muitas vezes eu via a mamãe entrar com um semblante na igreja e quando entrava no templo o semblante mudava. Ela colocava o seu sorriso 707. Eu falava, o que é isso? Mas a aparência, a forma e a cobrança. Vocês são o exemplo, devem ser o exemplo em tudo. Então, minha mãe era professora de APEC e ela estava dando aula de história de missões, falando sobre o Samuelito, o missionário que vendia o lagarto para poder juntar dinheiro para missões. E ela disse na EBF, no domingo, Samuelito vai estar conosco. E todas as crianças, yeah! Nossa, vou conhecer o Samuelito. No domingo de manhã, a mamãe me levou no gabinete pastoral, aparece com um chapéu desse tamanho, um sombreiro enorme, um poncho e diz, meu filho, você hoje é o Samuelito. Eu falei... E você vai dizer assim, buenos dias, muchachos. Arriba, EBF. Falei, o quê? Tudo pelo ministério. E lá fui eu com um sombreiro desse tamanho, com um poncho enorme. Entrei e as crianças, o Ziel, olha o tênis dele, é ele. E eu disse, buenos dias, muchachos, arriba, EBF. Bom, eu não sei se minha mãe estava tendo uma visão celestial, porque depois eu passei 20 anos da minha vida viajando na América Latina, então foi um bom treinamento inicial aquele negócio, mas a família exemplar, a ênfase na forma, a ênfase na aparência. A igreja naquele momento não estava na nossa casa, porque na minha família o conceito é que igreja era o templo.
não a nossa casa. Então, nós tínhamos uma conduta em casa e no templo outra conduta, porque a igreja estava no templo. Aliás, templo e igreja eram sinônimos. Então, isso que significava dizer, ministério cristão se faz no templo, não em casa. Prática da obediência ativa se faz no templo, não em casa. São coisas ligadas às atividades do templo. Então, isso gerou alguns conflitos na nossa família. Por exemplo, conflitos de agenda. A nossa agenda familiar girava em torno do eixo das coisas que aconteciam no templo. Meu pai era sócio proprietário do Automóvel Clube do Brasil. Os mais antigos vão lembrar disso aqui. Que era um negócio tipo de férias, de sorte, né? Sabe quantas vezes da minha família tirou férias? Em toda a nossa vida? Nunca. Nunca. Papai comprou o título, era sócio proprietário, pagava e nunca usou. O troço faliu, acho que ele continua pagando até o dia de hoje. Minha mãe dizia, um dia eu vou morrer, você vai tirar férias com a outra. Verdade. Ele aprendeu a lição, pelo menos, não é? Nunca. Bom, isso criou em mim um conceito muito difícil, porque na minha casa o valor de uma pessoa está associado ao trabalho. Uma das grandes dificuldades que eu tive com a minha esposa no início do casamento nosso é que eu também nunca consegui tirar férias. Depois de 2 dias parado, eu ficava já com síndrome de abstinência de trabalho. Porque o valor da pessoa está associado a trabalho. Então eu prometi que pela primeira vez, em janeiro do próximo ano, nós vamos tirar férias. Já estou nervoso agora. Mas por causa desses valores que foram criados, né? Então, todas as famílias da igreja passeavam. Meu sogro, que tinha muito menos recursos, tinha 11 filhos, quer dizer, os 8 filhos mais agregados, saía de trem com panela nas bolsas de compra da Casa Sendas, ia para Muriqui tirar férias. E a gente, com o Automóvel Clube do Brasil, só tinha carteirinha, mas não tirava férias nenhuma, enfim. A questão de o que significava agradar a Deus. Agradar a Deus sempre foi coisas relacionadas ao templo, não à casa. Então, essa forma de agir em relação à igreja, lar, templo, produziu algumas dinâmicas na gente, tanto em mim como em minha irmã. Por exemplo, gerou na gente um caminho a passos largos em direção ao nominalismo cristão. Nós nos apresentávamos como cristãos, mas eram chamados crentes domingueiros, sabe? A gente sabia como se comportar na igreja, mas de segunda a sexta a história era outra. Porque coisa de crente era na igreja. A igreja era lá no templo, mas não de segunda a sexta. Então nós fomos caminhando cada vez mais em direção a esse nominalismo cristão. Eu tomei um caminho, a minha irmã tomou um outro caminho, o meu caminho foi mais curto de volta, o da minha irmã foi um longo caminho, quase 30 anos, para começar a retornar. Um outro conflito que gerou na gente era esse ativismo conflitante, né? A agenda do templo e a agenda da família. A agenda da família é sempre colocada em segundo plano, sempre segundo plano, segundo tempo. O nosso conceito de vida social era o seguinte: vida social é tudo que você faz com o povo da igreja fora do templo. Mas é assim, não é muito fora não, é nas dependências externas ao templo, no edifício de educação religiosa. Isso é atividade social. Essa é toda a nossa vida social. Eu só comecei a ter vida social lá pelos 13 anos, por causa do clube que eu fui jogar, e o clube tinha concentração antes dos jogos, e eu ficava na concentração, então na concentração era a minha vida social, concentrada, mas era a vida social. Então nós não participávamos de festa de aniversário de coleguinha de rua, nós não participávamos de festa caipira, nem pensar, nós não tínhamos vida social, porque a vida social era uma coisa conflitante com a nossa vida eclesiástica, com a igreja, né? Tinha uma crise de discurso muito forte entre o discurso e a prática, né? O resultado foi que cada um de nós tomamos decisões diferentes.
Graças a Deus, eu acabei sendo exposto na adolescência a uma outra igreja, com outros líderes, com outra cabeça, e por causa do clube que eu jogava, e era a forma como eu pagava meus estudos, por causa do clube que eu jogava, eu não tinha tempo de voltar dos jogos e ir para a igreja do papai. Então eu tinha que ir uma igreja mais perto de casa, e eu frequentei uma outra igreja, e lá tinha outros líderes com outra cabeça, então eu comecei a ver um outro tipo de relação entre família e igreja, que foi me ajudando a entender algumas coisas. Enquanto eu estava fazendo isso, a minha irmã estava nas bocadas de maconha do Rio de Janeiro, indo para sei lá onde. E aí a crise, né? A família do pastor, que tinha que ser perfeita, já não era mais perfeita. Aí as dores começaram a surgir, e as tensões começaram a surgir. Minha mãe carregava um peso muito grande no coração. E ela fez isso bem intencionada. Ela seguia as cartilhas direitinho. Antes de dormir, horinhas com Deus, né? Às 6 horas, antes da janta, culto doméstico. Tudo direitinho, certinho. Mas era muita forma, pouca relação. Muita aparência, pouca essência na relação. Daí eu entendo muito bem quando ela me disse, antes de morrer, cuide das relações. Cuide das relações. Invista nas relações com seus filhos. São as relações que vão segurar. Invista nas relações. Então, o que teria sido bom ouvir na igreja que estava na minha casa? Teria sido bom ouvir a perspectiva cristã da família, a teologia bíblica da família. Qual é a visão bíblica da família? Primeira coisa importante é que nós vemos que na nossa teologia bíblica, a família precede ao Estado. Antes de haver Estado, Deus cria a família. A família precede a igreja. Antes de haver igreja, aí está a família. Que a família é o primeiro espaço do exercício do nosso mandato cultural. De cuidar da criação, de dar nome aos animais, de administrar a criação. É lá onde a gente aprende a superar as dicotomias, a ter uma ideia onde que Deus é Senhor de todas as coisas, a superar essas dicotomias de sagrado e profano. É na família que a gente recebe esse contexto do mandato cultural. Teria sido muito bom se a teologia da minha casa tivesse começado em Gênesis 1 e não Gênesis 3. Não com a queda, mas com a criação. Porque se eu tivesse entendido o propósito de Deus na criação, teria entendido melhor o que aconteceu com a queda e o projeto redentivo de Deus. Mas a gente não consegue entender adequadamente o projeto redentivo de Deus se a gente não começa com uma boa teologia da criação. Nunca esqueça isso, a sua Bíblia começa em Gênesis 1 e não Gênesis 3. Então, uma boa teologia da criação nos permite entender o que foi a queda, o que é o projeto de redenção, qual a função e a finalidade da igreja, o que é que Deus está fazendo no mundo por meio da igreja, das famílias e da igreja que está na nossa casa. Então, sem uma boa teologia da criação, a nossa compreensão da família e da sua relação com a igreja fica comprometida. A família, na nossa teologia da criação, é um lugar onde Deus deseja estar. Teria sido bom ouvir uma outra coisa na minha casa. Que na família também se opera o projeto salvífico de Deus. Quando Deus resolveu abençoar todas as famílias da terra, Ele escolheu uma família, a família de Abraão. Por meio dessa família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus resolveu vir ao mundo, Ele se encarnou numa família, não foi no Estado. Ele não nasceu no templo. Ele nasceu numa família de José e Maria. Então Deus não somente deseja estar com a família, como a família mesmo é parte do projeto redentivo de Deus. Então o projeto de família não se limita ao fortalecimento das nossas relações nucleares. Deus tem um chamado para além das dinâmicas internas, não só na família, como por meio da família também. Então teria sido muito bom que o marco da revelação bíblica fosse o marco de referência para a minha família. E não simplesmente ter como marco de referência as atividades do templo para definir o que é a igreja para mim e o que é a família para mim.
Então, quando eu descobri essas coisas, aos 15, 16 anos, foi quase que uma reconversão. Não só em relação à minha fé com Deus, porque a fé começou a fazer sentido para segunda, terça, quarta, quinta-feira, e não só para o domingo, mas também foi uma reconversão com relação aos meus próprios pais. Eu descobri que meus pais não podiam me dar aquilo que eles não receberam, que mesmo eles não conheciam essa riqueza bíblica. E foi muito interessante, em determinado momento, o papai chegar e dizer assim: meu filho, agora eu dependo da sua tutela teológica, me diz o que eu tenho que ler. E isso foi o nosso contato de reaproximação. Papai, eu estou lendo outras coisas, estou descobrindo outras coisas, seria legal que você lesse também. Então, nesse momento, eu estava reaproximando dos meus pais, enquanto que meus pais estavam sofrendo as consequências ainda com a minha irmã, porque ela fez um ciclo muito mais longo. Para vocês terem uma ideia, a minha irmã deixou a igreja batista, se tornou pós-pentecostal, pré-pentecostal, fogo costal, qualquer costal da vida, largou tudo, virou ateia, radical de carteirinha, bacunim, maconha e tudo mais. O negócio era tão bravo que fumava esterco, achando que dava barato. Ficou espírita. Um dia, a esposa do meu pai, a minha mãe, Batista Batistaca, enquanto orava de manhã, Deus disse para ela: sai da tua casa agora. E ela falou para o meu pai: entra no carro. Meu pai: o que aconteceu? Entra no carro. Deus me disse que a gente tem que sair de casa agora. E meu pai: o que está acontecendo? Ele: entra no carro. Ele, muito obediente sempre, né? Você não sabe? Entrou no carro. E mamãe foi literalmente na cidade de Friburgo dizendo assim: nessa rua, para aqui. Meu pai: quem é que mora aqui? Eu não sei, para aqui. E mamãe sai do carro, toca a campainha, era um centro espírita, e ela encontrou a minha irmã de branco no meio da roda. Ia fazer cabeça para o santo. E o cambone dizendo: sai daqui, você não é daqui, para minha irmã. E a minha mãe: o que é isso? Estava lá minha irmã. Depois virou católica carismática, tinha uma imagem da santa desse tamanho em casa assim. E atualmente está na Assembleia de Deus. Está indo, né? Vamos ver qual vai ser a próxima moda do verão. Tudo pode acontecer ali. Eu me divirto com a minha irmã. Meus pais sofrem, mas eu me divirto. Mas enfim. Volta longa. Muito bem. Teria sido muito bom se meus pais tivessem tido acesso a esse material mais cedo. Mas pela graça de Deus, e só pela graça de Deus, mesmo com as suas limitações e com as nossas limitações, Deus nos deu uma família, relações tensas, mas alguma relação, não eram indiferentes, e nos preservou até agora. Então, a igreja que está na minha casa, eu não sei como é a sua casa, não sei como está a sua casa. Se na sua casa a igreja não está de forma plena, pelo menos com a sua presença ela está de forma missional. Você e a Trindade fazem um time legal lá. Você é o corpo de Cristo presente naquela casa. Você é a presença e o anúncio de que há um novo rei, há um outro rei, há um outro reino, há uma outra forma de viver, com outros princípios e outros valores. E Cristo se torna então o eixo da vida dessa família. Ou porque todos vocês partilham da mesma fé em Cristo, ou alguns de vocês na família partilham dessa fé em Cristo. E quando a presença de Cristo está na família, a presença de Cristo relativiza as nossas verdades, porque o que nós sabemos, sabemos em parte, não é verdade? E quando nós sabemos em parte, nós nos preocupamos em ouvir adequadamente as pessoas que estão falando com a gente, mesmo que não partilhem a nossa fé. Nós somos chamados a ser humildes, porque nós sabemos em parte conhecemos. Então a gente precisa ouvir atentamente. Quando Cristo está presente, o perdão torna possível as relações. O perdão viabiliza a vida.
O perdão funciona como a graxa funciona para a engrenagem. Nenhuma relação humana sem perdão consegue sobreviver. Quando Cristo está presente, há uma nova lógica de compromisso. A lógica da aliança. E não mais do contrato social, mas da aliança. Né? Quando Cristo está presente, há um outro Senhor, não é mais o seu ego. Lá em casa, às vezes, eu brincava com meus filhos assim: aqui nessa casa, o que nós temos é uma teocracia. Muito prazer, meu nome é Theo. O ego inflado, né? E aí, para humilhar o meu ego, Deus me deu uma filha no final, que é uma mistura da minha mãe com a minha sogra. Que ela faz questão de que eu saiba o que eu preciso saber. Mas quando o Senhor é o Senhor, a gente não é o Senhor, o nosso ego dá uma diminuída saudável, né? A paciência se torna uma coisa importante nas relações familiares, porque a paciência é a lógica do reino de Deus, não é isso? A pequena semente que é colocada na terra e aí depois vira uma árvore frondosa, que os pássaros fazem seus ninhos ali. A paciência é um valor do reino de Deus. E quando Cristo está presente na família, seja com a família ou seja com um cristão na família, alguém se submete ao senhorio de Cristo na família, paciência é um critério importante nesse mundo apressado que nós vivemos. Quando Cristo está presente, a nossa lógica para olhar a realidade é a lógica da ressurreição, que faz com que a gente viva, considere cada situação com esperança. A gente vê o que tem, mas crê que pode mudar. Porque a experiência da ressurreição nos dá esperança, e essa esperança não confunde. Não confunde. Nenhuma situação humana fica imune ao toque da ressurreição. A família, quando a igreja está no lar, exercita a prática da misericórdia, acolhe, cuida. Deixa eu contar um exemplo para vocês, que eu acho o melhor exemplo da igreja que está no lar. Eu tenho um amigo, se ele estiver ouvindo aqui, ele vai lembrar disso, Joel Batista de Souza. Ele é pastor lá em Santos, pastor Batista, lá no Guarujá. Nós éramos colegas de infância da mesma igreja. E eu comecei na minha escola um grupo de estudo bíblico na minha escola. Eu era guri lá, 15, 16 anos, comecei um estudo bíblico. E ele achou interessante, ele falou assim: Zé, como é que eu faço para começar na minha escola? Eu falei: ora. Não, mas como é que começa? Ora. É só orar? É, ora. Tá bom. Então o Joel estudava no Colégio Mercúrio, lá na Pavuna. Na hora do intervalo, ele falou que, o Zé disse para orar. Então todo mundo saiu no intervalo, lá no recreio, que a gente fala no Rio Recreio. Ele ajoelhou na sala e começou a orar. Nisso passa um rapaz pelo corredor e vê o Joel de joelho na sala, falou assim: está passando mal, né? Entrou na sala correndo e falou assim: o que está acontecendo com você? Está passando mal? Eu falei assim: não, eu estou orando. O que é isso? Estou falando com Deus. Hein? E o que você está falando com Deus? Estou pedindo a Deus que mande alguém aqui para eu conversar com Ele. O rapaz falou: então, você é a resposta da minha oração, pode sentar. E ele começou a compartilhar o evangelho com aquele rapaz. E no final ele perguntou: como é seu nome? Vicente. Vicente do quê? Vicente. Do quê? Vicente. Bom, Vicente do quê? Eu não tenho sobrenome. Como não tem sobrenome? Eu fui abandonado quando era pequeno. Fui acolhido por uma instituição. É lá que eu vivo esse tempo todo. Eu não tenho nome. Me colocaram o nome de Vicente, eu não tenho sobrenome. Quantos anos você tem? 18 anos. Joel ficou pensando e falou: você vai almoçar na minha casa hoje. Então, pegaram o ônibus, foram para casa e chegaram em casa, o Joel correu para o quarto e falou com a dona Maria, sua mãe, e seu João Batista, seu pai: olha, eu trouxe um colega da escola, o Vicente, e a situação dele é essa. Ele se converteu hoje na escola. Agora é nosso irmão em Cristo. Eu trouxe ele para almoçar aqui em casa. Então, Dona Maria colocou o almoço para eles. Enquanto eles estavam almoçando, Dona Maria e seu João se afastaram. E quando terminaram de almoçar, eles voltaram para a cozinha e perguntaram: Vicente, você é essa história mesmo? É. E você não tem sobrenome nem família? Não. Você nunca conheceu? Não.
E você se tornou cristão de verdade? Tornei, de verdade. Você quer ter uma família, Vicente? Aí Vicente abaixa a cabeça. Ela diz, então nós queremos adotar você. Você vai virar Vicente de Souza. Você agora é nosso filho, tudo bem? E foi adotado. Joel é pastor batista em Guarujá e o Vicente é diácono da Igreja Batista em Pavuna. A igreja que está em casa, com outros valores. Isso me faz lembrar então esse texto que nós lemos de Atos, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. As igrejas nas suas casas. E é muito interessante ver que o que uma igreja cheia do Espírito Santo, essa aqui já é uma igreja cheia do Espírito Santo, né? O que ela faz? Uma igreja cheia do Espírito Santo, no templo e em casa, aprende. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo cuida, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Uma igreja cheia do Espírito Santo celebra, dedicavam a comunhão e ao partir do pão e às orações, adora. Uma igreja cheia do Espírito Santo evangeliza, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja cheia do Espírito Santo serve, é uma igreja atraente, tendo a simpatia de todo o povo. Uma igreja do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, cresce diariamente e acrescentado, diariamente. Eles não devolviam o mal com o mal, e a igreja aqui, nós estamos falando de anos 63, 65, 70 da era cristã, onde a perseguição está crescendo até a destruição do templo em Jerusalém, no ano 70. O entorno é bem grave. Eles fortaleciam e acolhiam os fracos e aflitos. Eles serviam ao Senhor. Eles estavam cheios do Espírito Santo. No templo e em suas casas. Lutero diz que a família é a grande escola de santidade. Eu concordo com ele. Quando eu me casei, eu descobri uma coisa rapidinho. Eu descobri o quão egoísta eu era. Foi a primeira lição que eu aprendi de casado. E quando nasceram meus filhos, eu aprendi outra lição, o quão impaciente eu sou. Portanto, a família para mim tem sido uma escola de santidade. Porque é essa santidade que não nos tira da realidade, mas nos mete na realidade. Não é essa pseudo-santidade que a gente tem pupilas dilatadas, 3 asas nas costas e fica a 5 metros do chão, colocando ovo cu na boca, orando e sai cozido. Com aquela expressão zen metodista, não é essa santidade que nos tira da vida. Na família nós enfrentamos a realidade, a gente usa cueca, a gente escova o dente, a gente acorda com remela, que no grego remela significa remelei, né? É a realidade da vida. Não dá para fugir. Lá as máscaras caem. Ali a gente tem que viver do modelo encarnacional, né? Essa santidade que não nos tira da vida, mas nos coloca dentro da vida. Que amplia o nosso conceito de sagrado, porque a vida é sagrada. Amplia o nosso conceito de gratidão. Nos torna mais reverentes frente à vida, frente ao Criador e doador da vida. Toda vez que nossos filhos adoecem, ou quando algum querido nosso adoece, a gente vê a vida em risco, a gente percebe a santidade e a fragilidade da vida.
Uma das coisas difíceis na vida missionária são as viagens. Eu estava na Ilhas Canárias, do outro lado do mundo, e achei um telefone antes de fazer a minha última exposição, 15 dias fora de casa. A caminho do púlpito tinha um telefone. Por que eu parei para ligar? Nunca mais faço isso. Só ligo depois da exposição. Mas nesse dia, falta de experiência, eu resolvi ligar. E eu liguei e quem atendeu o telefone foi a Sara, ela tinha 5 anos. Ela falou, papai, que bom que você ligou. Ontem foi o maior barato aqui em casa. Eu falei, por quê? A ambulância. O barulho da ambulância. Eu falei, quem precisou de ambulância, Sara? O Lucas e a mamãe foram na ambulância. Meu Deus, o que está acontecendo lá? Do outro lado do mundo. Nesse momento, a minha cunhada correndo pela casa, tentando pegar o telefone da mão da Sara. Depois eu soube disso. E eu desliguei o telefone antes. E eu só soube então isso. Então eu fui para a última exposição, vendo a cena da Solange indo com o Lucas para o hospital, com a ambulância. A Sara dizendo que foi um barato, barulho, os vizinhos vendo tudo isso. Foi a pior exposição bíblica da minha vida, porque eu preguei o tempo todo com essa imagem na cabeça. Eu aprendi, nunca mais eu telefono para casa antes de fazer a exposição, ligo depois. Do outro lado do mundo, o que eu posso fazer a não ser orar? Quando você vê seu bebê enfermo, seu pai enfermo, sua esposa enferma, seu esposo enfermo, e a gente vê a fragilidade da vida, né? Santidade que nos permite... Agora, deixa eu definir santidade para vocês. Eu estou usando um conceito, uma forma diferente de definir santidade para ver se as pessoas entendem. Porque a gente tem um conceito de santidade tão ruim, que não ajuda muito. Deixa eu dar um exemplo, tá bom? Vamos supor que eu seja médico e gosto de jardinagem. E eu estou na minha casa com as minhas mãos na terra até aqui. E aí toco o telefone e diz, eu venho aqui no hospital tal, um paciente seu entrou aqui, está em estado crítico, você precisa fazer uma intervenção cirúrgica já. Eu saio correndo do jardim com as minhas mãos sujas de terra, entro no centro cirúrgico e vou fazer a cirurgia sem fazer asepsia. Se ele estava mal, vai morrer mesmo, não é verdade? Então, eu me lembro muito bem dos procedimentos dos médicos quando meus filhos foram nascer. Todo um processo de asepsia, de colocar as luvas, o avental, a roupa, entrando de costas para não tocar em nada, porque ele sabe que quanto mais santo ele for, mais ele preserva a vida daquela que está diante dele. Então, santidade é isso. Santidade é preservação da vida. Um esposo santo preserva a vida da esposa. Uma esposa santa preserva a vida do esposo. Pais santos preservam a vida dos filhos. Filhos santos preservam a vida dos pais. Santidade é preservação da vida, de toda forma de vida. A vida só é possível porque Deus é santo, porque nós existimos nele, nos movemos nele, porque se Deus largasse essas coisas nas nossas mãos, já está lascado há muito tempo. É porque Deus é santo que a vida é possível. Santidade não é um conjunto de regras chatas, de sim, não, sim, não, sim, não. As regras estão a serviço do quê? Da preservação da vida. Pais santos não colocam comida podre na geladeira porque são democráticos. Vocês escolhem, meus filhos, que vocês querem comer comida boa ou comida podre. Aqui é democracia. Está louco? Isso não é democracia, isso é demoniocracia, está entendendo? Não. Pais santos zelam pela saúde dos seus filhos e não permite que comida estragada fique na geladeira, porque é um desleixo. Uma criança vem, come, enfim. Então, santidade é a preservação da vida. Essa santidade que se expressa no cuidado. E esse cuidado, eu tentando ensinar meus filhos esse negócio de paternidade, eu falei, filho, eu me sinto assim. A minha função como pai é de viabilizar a vida de vocês. É de cuidar de você e da sua mãe, de vocês e da sua mãe, de tal forma que vocês possam ser plenamente aquilo que Deus desejou que vocês fossem. E eu tenho que ser como um jardineiro que anda no meio do jardim com muito cuidado para não estragar aquilo que você acabou de plantar.
Porque aquelas florzinhas são muito sensíveis. Você tem que pisar com cuidado, você tem que se mover com cuidado, porque se você se mover de maneira brusca no jardim, você estraga o que você acabou de fazer. E a vida é tão frágil quanto uma flor. Então, ser pai não é pagar as contas da casa. Ser pai é cuidar para que a sua esposa seja plenamente aquilo que Deus quer que ela seja. É cuidar para que os seus filhos desenvolvam todo o potencial. E você vai se alegrar e ver que eles conseguiram chegar aonde os seus sonhos os levaram. Você dá suporte. Uma família santa, a igreja que está no seu lar, tem um outro conceito de poder. Porque a presença de Cristo exige a conversão do poder dominação em poder serviço. Exige. Então, quando a gente pensa em submissão mútua, essa linguagem na igreja e na teologia mesmo, é uma linguagem muito contaminada pela lógica do poder. Mas a lógica do poder, as estruturas de poder da sociedade não devem nutrir o nosso entendimento do que significa submissão mútua. O nosso modelo de submissão mútua deve ser a Trindade. Olha para a Trindade. Como é isso que o Pai se submete, o Filho se submete e o Espírito se submete? Que relação de submissão é essa que existe na Trindade, onde não há supressão de liberdade, mas há submissão? Esse é o nosso modelo de submissão mútua. Não é olhar para as estruturas de poder, aparelhos ideológicos de Estado, está entendendo? É olhar para o texto e dizer assim, qual é o exemplo de submissão que nós temos aqui? O Senhor que morre pela sua igreja. O filho que a sua comida e a sua alegria é fazer a vontade do seu pai. O Espírito que vem para dar glória ao Filho. Então, é a Trindade que nos oferece o modelo de submissão mútua. É a Trindade que nos mostra essas relações de poder e submissão, não as nossas estruturas de poder caída. E a gente transpõe para a teologia muita lógica de poder, tentando achar no texto o que o texto não está dizendo. Porque é outra lógica. E assim, com essa conversão do poder dominação em poder serviço, a gente relê os papéis, relê as funções, relê o modo de falar. O modo de falar. A gente acha absurdo que um jovem entre num cinema, armado até os dentes, e destrua, em poucos minutos, a vida de muitas pessoas com armas. Mas eu digo para vocês, e vocês sabem disso, tem pessoas nas nossas famílias que entram e com 3 palavras faz um estrago muito maior. A forma como falam e o que falam destrói, sem matar, mas destrói. A pessoa vira casca e por dentro destruída pela forma como lhe falam. Vocês sabem, né, que a linguagem do alto faz com que a gente vire esquizofrênico, não sabe um negócio desse? Aquele pai que diz para o filho assim, não grita comigo. Hein? Não grita comigo. 2 linguagens diferentes. Você diz para não gritar, gritando. Como é que é isso? Isso vai cindindo, cindindo. E criança é cimento mole, né, gente? Vai tomando a forma que a gente vai dando. Então, enquanto lá um jovem entra com arma, a gente não precisa de arma. Tiago já ensina o poder da língua, não é verdade? Que mata muito mais. Porque não mata o corpo assim, mas mata por dentro. E aí a gente vira aquela casca. E aí vai buscar fora o que não encontra dentro, é ou não é? Quando Deus exige a conversão do poder dominação e poder serviço, a gente descobre que a debilidade do meu membro, do meu familiar, do meu cônjuge, enfim, a debilidade dele é território sagrado meu, não é parque de diversão para minha maledicência, está entendendo? Então, a debilidade dele é a minha área de ministério na vida dele. E a minha debilidade é a sua área de ministério na minha vida. Não é parque de diversão para a nossa maledicência.
A gente não tripudia, não põe playground na debilidade do outro. Se há uma coisa que Deus abomina é quando o ser humano é tratado com menos valor que deve. E uma das formas que mais se evidencia isso é a forma como nós tratamos a debilidade do outro. A debilidade do outro é espaço de ministério meu. A minha debilidade é seu espaço de ministério na minha vida. Aí a gente vai entender esse negócio de uns aos outros. É território santo, sagrado. Eu não tenho o direito de tripudiar na vida da pessoa. Quanto mais rápido a gente aprender isso, melhor serão as relações na igreja que está na nossa casa. A gente descobre, quando Deus está presente no nosso lar, onde a igreja está presente na nossa casa, que não há lugar mais seguro que debaixo da cruz, não é? Debaixo da cruz tem espaço para todo mundo, não tem? Porque do lado da cruz é lugar de bandido, não é? Então é melhor ficar debaixo da cruz. Aí, às vezes tem uns ranca-rabo lá em casa, está na hora da gente ir para debaixo da cruz. Senão a cruz vai ficar aqui em cima, né? Vamos debaixo da cruz, vamos lá. Vamos conversar aqui debaixo da cruz, que é lugar seguro. Debaixo da cruz, a minha debilidade não é uma ameaça, porque você vai tratar com respeito. Nem a sua debilidade é uma ameaça para você. Não é? E uma das coisas legais, eu acho, é esse conceito africano de que para nascer uma criança é necessário um pai e uma mãe, mas para educar uma criança é necessário uma comunidade, né? Uma família. Eu costumo dizer lá na igreja para o pessoal, gente, eu fico muito feliz com a igreja que eu tenho pelo seguinte, porque eu não sou um pai perfeito, como disse para vocês. Falta pouco, mas eu não sou. Mas os meus filhos, na minha comunidade, têm tantos outros pais. E naquilo que eu sou completamente um zero à esquerda, eles aprendem com outros pais aquilo que eu não sou capaz de ensinar para eles. Assim como tem filhos de outros que aprendem comigo. E às vezes o afeto e a compreensão que eu não dou aos meus filhos, outros pais na igreja dão. Outras mães dão. Então, a igreja é um barato, porque a gente vem com a nossa debilidade, com a nossa família, e a gente sabe que Deus vai levantar entre nós outros pais, outras mães, outros tios para os nossos filhos. E eles não vão ficar presos às nossas limitações. Eles vão aprender a olhar para as nossas limitações assim, pai, na verdade, disso aqui, tu não saca nada. O tio Mário me contou umas histórias hoje. Eu falei, é mesmo? Não, é o tio Mário. O ciúme. Mas por fora, tranquilão. Que interessante. Né? E por dentro eu mato esse tio Mário. Né? Fico esperando no estacionamento dele para dar marcha ré no tio Mário. Esmagar o tio, amassar o tio Mário. Amassemos uns aos outros. Né? E aí, poxa pai, pô, essa viagem com o tio Alberto foi legal, hein? O tio Alberto é muito da hora. Que bom, né, que tem o tio Alberto, o tio Mário, a tia Rose, a tia Ana, enfim. E aí os nossos filhos podem crescer melhores, com outras experiências do que as nossas. Não é? A história é uma realidade moral. A história é feita de escolhas. Num contexto de múltiplas possibilidades de lealdade, eu acho que a afirmação de Josué ainda é muito vigente. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Que a graça do Senhor capacite vocês a ter uma casa muito melhor que a minha. Depois eu dou o endereço do tio Mário para vocês.